isso, né? Teve jogadores muito novos, e aqui no cenário brasileiro também tem muito isso. O Estevão, o próprio Hendrick, entre outros, que aparecem muito cedo, né? Você citou aqui que você foi campeão com 15 anos de idade do Sub-20. Para quem não sabe, Sub-20 até 20 anos, ele tinha 5 anos a menos. Isso quer dizer que ele tinha uma maturação muito longa ainda. A maturação dele estava muito longe do pessoal do Sub-20. E ele era titular do time Sub-20 e foi campeão. Eu queria pegar esse ponto aqui seu e trazer um questionamento. O último ano que Santa Cruz lançou jogadores aos Tubarões, podemos dizer assim, foi em 2011. Em 2011, que é aquele time lá com o Renatinho, o Natan, etc. A gente lançou mesmo, então a gente lançou o Gilberto, a gente lançou os garotos aos Tubarões. De lá para cá, o Santa Cruz não vem atuando dessa forma, jogando mais os jogadores. Pegando o seu exemplo aqui de 15 anos está no Sub-20, então, pela lógica aqui, 18 anos você estava no profissional. Basicamente, a lógica é essa. O Santa Cruz, esse ano, tem algumas joias na sua base. O 3 de fevereiro acompanha a base, acho que 3 anos a gente está acompanhando a base, e os 2 anos muito dentro da base mesmo, vivendo a base. Matheus é o cara da gente que acompanha muito a base. A gente tem um jogador chamado Viniora. Não sei se você chegou a conhecer o garoto. É um garoto bem habilidoso, um garoto que destoa no time Sub-20. E eu queria um pouco da tua visão, né? Você vive você é treinador profissional, eu queria um pouco da sua visão, porque hoje, não só Santa Cruz, mas como o Náutico, o Sport quebrou um pouco agora com o Zé Lucas e entre outros, mas até pouco tempo o Sport também não fazia isso, de lançar esses garotos com 16, 17 anos no time profissional. Eu queria um pouco da sua visão, já que você tem eu posso dizer assim, um grande alcance aqui, né? Você tem um grande feito com 15 anos, campeão de Sub-20 e já foi terceiro goleiro com 16 anos do profissional. Queria entender um pouco da sua visão, porque hoje, o Santa Cruz hoje tem uma carência gigantesca de ponta e a gente não tem dado minutagem aos garotos da base, por exemplo, o Viniora. Cara, às vezes eu me questiono isso também. Porque se você não lança jogador da base, qual é a finalidade de você ter base? Não há uma finalidade, não é? Porque se você tem um atleta com esse diferencial, com esse potencial, vamos lá, hoje nós já estamos no mês 7, entrando no mês 8. Correto? Exato. Se esse garoto tivesse começado com um profissional lá em janeiro, na pré-temporada, vamos supor que ele seja um pouquinho mais franzino, não tem ainda muita força, mas imagina que ele estivesse. Porque uma coisa nós temos que nos atentar. O mais importante, a primeira coisa que nós temos que detectar num atleta são as suas qualidades técnicas. O seu potencial, o seu talento. Esse nós não conseguimos entregar para ele. Ou ele tem, ou ele não tem. Então, quando você detecta um atleta que tem talento, o resto, tudo, você consegue colocar nele. Força, trabalhar a parte física, isso é muito mais fácil. Se ele já tem um dom, se ele já tem um talento, você consegue trazê-lo para outro nível fisicamente falando, para poder competir com o profissional, para estar apto a jogar com o profissional. Então, se você tem um garoto como esse, e ele é trabalhado desde lá de trás, talvez hoje ele seria a sensação do Santa Cruz no Campeonato Brasileiro. Ou talvez ele já nem estaria mais no Santa Cruz nesse momento. Certo? Então, é essa visão e é essa coragem que é preciso ter. E digo mais, isso tem a ver com organização. Certo? A gente tem que pensar, se eu não sou um clube rico, a minha riqueza está na base. É da onde eu posso fazer dinheiro. Não é trazer jogador de fora. Pode até acontecer, de forma pontual, você conseguir trazer aí uma promessa, né, que não foi aproveitada, um exemplo, no Flamengo, por alguma razão, por não ter cabeça boa, e agora mudou, quer uma nova chance.
Às vezes você consegue ir buscar esse jogador aí perdido aí e torná-lo jogador e fazer negócio com ele. Mas na base você tem lá, você acompanha. Então isso tem que ser muito bem fundamentado dentro do clube. Sabe? Um exemplo. Tal treinador vai treinar o Santa Cruz. Preciso sentar na mesa com ele, meu amigo. Olha, está aqui o time, porém nós temos João e Pedro, que é da base. São 2 jogadores de enorme talento, que nós acreditamos muito nele. Nós precisamos que você o desenvolva e dê minutagem, porque nós precisamos que esse jogador esteja no mercado. Então, se esses 2 jogadores estão sendo pontuados, é porque eles são diferentes. Então, nós treinadores, precisamos de potencializar esse talento e trazê-lo para o jogo. Mas isso tem que ser uma organização institucional. Não tem que ser algo aleatório. Porque o olhar do treinador, o treinador foi lá e viu. Não, quando o treinador chegar no clube, o clube tem que chegar e trazer para ele, tá aqui, na base nós temos esse. Se você quiser trazer os 3 ou 4, ok. Se não, preste atenção nesses aqui. Mas nós precisamos performar um desses atletas aqui. Certo? Se ele vai começar como titular ou não, isso pouco importa. O que precisa é que ele esteja no profissional treinando e tendo oportunidade como os outros. E aí, com a imposição dele, com a personalidade dele, com o talento dele, ele vai dizer se ele vai jogar de início ou se vai ser um reserva atuante. Mas é preciso ter essa diretriz. É preciso ter essa direção institucional. Não é um treinador que chega que tem que dizer como vai ser feito. Porque amanhã ele sai, chega outro com outra mentalidade. Não, eu não gosto de trabalhar com o garoto. Encosto o garoto, encosto o talento. Vou colocar... Não pode ser assim. Isso tem que ser institucionalizado. Tem que ser muito bem definido isso aí, para que quem chegue no Santa Cruz saiba como as coisas funcionam. Precisa ter um olhar especial para a base, porque senão não faz sentido ter base. É melhor fechar a base, porque o dinheiro que eu gasto com a base, eu invisto no profissional. Se eu não olho para a base, se eu não busco nenhum jogador do sub-20, do sub-17, a minha base não está servindo para nada, senão para simplesmente ter gasto. É preciso ter muita clareza nisso e se voltar para a base. Isso. E o Vini Ora, por exemplo, aqui eu até estava pegando aqui umas anotações, ele tem 80 minutos jogados no ano, né? E a gente vê um atleta que a gente entende que é um atleta importante para o time, eu acho que é uma joia no meu ponto de vista, pelo que eu já vi no Sub-20 e o que ele faz com pouco tempo em campo. No último jogo ele entrou, trouxe uma diferença, porém teve uma lesão muscular. É um atleta que tem 8 partidas no ano no profissional e tem 80 minutos jogados. Para um jogador que ele precisa de minutagem, é muito pouco. Santa Cruz utilizou 80 minutos, eu acho muito pouco para um atleta que... Se você for fazer o cálculo, são 10 minutos que ele teve em cada jogo. Exatamente. O que um atleta vai fazer com 10 minutos de jogo? Exatamente. Às vezes ele não pega nem na bola. É arriscado ele nem pegar na bola. É exatamente isso. E a gente vê alguns... Eu não sei se vocês sabem. Um atleta, o que mais pega na bola durante 90 minutos, ele tem ali aproximadamente 2 minutos e meio. Um cara que pega bastante na bola. 2 minutos e 40 e tal. Aí tu imagina um menino que vai jogar 10 minutos. 10 minutos. Vai pegar 10 segundos na bola. É basicamente isso. Então, e esse ponto que a gente não entende, né? O Santa Cruz é aquela ponto que eu sempre bati. Desde que eu comecei a fazer programa na internet, sempre falei de filosofia, né? Isso aí a gente precisa ter uma filosofia implementada, melhor dito, que a gente pelo menos aproveite dentro do profissional 2, 3 peças e que essas peças tenham minutagem. Por exemplo, Santa Cruz e decisão, com todo respeito à decisão, é um jogo para garotada. É um jogo para você dar rodagem. É um jogo para você testar. E a gente não vê isso no Santa Cruz. E esse ponto que eu estou trazendo porque a sua referência é melhor. 15 anos, sub-20, campeão, multicampeão pela seleção sub-20. Tudo isso se deu à exposição.
quem é visto é lembrado. Não há outro argumento. Quem é visto é lembrado. Então, basicamente é isso. A gente entendeu que Santa Cruz tem uma necessidade de mercado, não só hoje, nos últimos anos, que não consegue suprir com a base. Não, eu também entendo que Santa Cruz todo ano é uma Copa do Mundo, porque entra na Série D desde 2022, é uma Copa do Mundo para a gente. O estadual, em vez de ser um campeonato passional, acaba sendo um campeonato de solução, porque o estadual da gente é Porque garantir olha, Série D. enquanto você não tiver série definida, tipo Série C, Série B ou Série A, o campeonato estadual é uma tormenta. É uma Exatamente. tormenta. Porque você não tem paz. Isso. Sabe? Você tem que fazer bom, você tem que ir bem, não dá para fazer experiência. Você tem que, primeiro, confirmar que a sua classificação já te garante o ano que vem Série D. Isso é terrível. Não é fácil. Sabe? Também, para quem está dirigindo o clube, para jogador, para treinador, porque é uma pressão ainda maior, porque você já trabalhar no Santa Cruz já é uma pressão. Você é obrigado a ser campeão, a lutar por título. Já é uma pressão grande. Só que aí vem essa pressão extra que, pô, todo mundo, nós sabemos, tem Náutico, Santos, Sport, hoje tem um Retrô aí que tem figurado nas finais. Então a gente sabe que pode um ano as coisas não estar legal. Ok, mas se você é de Série C, Série B, Série A, se um ano de estadual aí, ó, ele correu mal, ficou em quarto, ficou em quinto, não classificou, ó, vida que segue, vamos focar no brasileiro. Exato. E vamos seguir. Agora, quando você não tem, meu amigo, você é obrigado a fazer um campeonato estadual bom para saber que o ano que vem você tem calendário, isso é terrível. É muito ruim. Exato. É muito pressionante para quem está dentro. Certo? E para fechar só esse tema aqui, justamente esse ponto, né? Eu vejo muita insistência em alguns jogadores que não entregam e com a base não tem a mesma paciência. Um exemplo foi o Felipe Cardoso, atleta da gente que sobreviveu à tragédia do Ninho, não sei qual, o CT dos Urubus ali do Flamengo, sim. Ele sobreviveu àquela tragédia lá, veio para o Santa Cruz, não teve tanta oportunidade em jogar em função que ele gosta, né? Pelo que se parece. Ele saiu do Santa Cruz, foi para o Atlético de Alagoinhas, se eu não me engano, Atlético Baiano, fez um ótimo campeonato estadual e foi comprado. Agora, semana retrasada, ele foi comprado pelo Vitória em definitivo. Então, a gente vê que a questão de oportunizar e também aquele ponto que você está falando, né? Trazer a filosofia de aproveitar a galera da base. O seu exemplo aqui, para mim, eu até anotei aqui no meu caderninho, é primordial para a gente ter um debate aí muito bom em cima disso. Matheus é contigo. Pessoal do chat. Porque se a gente for olhar, cara, será que contratam assim jogadores tão melhores do que esses garotos? Certo? É algo que tem que se perguntar. Não contrata. Quando você vai olhar depois, você vê que o garoto, se for para render o que tal jogador está rendendo, que já tem rodagem, então mais valeria colocar um menino, porque a gente sabe, olha, se ele não render, é por questão de experiência, precisa jogar, mas ele vai performar, ele vai nos entregar. E aí você contrata alguém ganhando 10, 15, 20 vezes mais, às vezes não faz o que o garoto iria fazer, não te entrega, você gastou dinheiro e tapou uma joia da base, um garoto da base que poderia ter tido oportunidade. É isso.